Eu sou professor de escola pública, a informação que a gente teve é que seria 15 dias apenas. Eu imaginei assim, poxa, parece que é uma coisa séria, veio do outro lado do mundo, eu acho que pode ser um pouco mais. Mas não, 15 dias, depois a gente já volta, tal, não sei o quê. Tudo bem, eu aceitei, eu fui pesquisar depois mais sobre o assunto, falei, gente, dificilmente vai ser 15 dias e dificilmente vai ser uma coisa simples de resolver, vamos pôr assim, né? Fiquei preocupado com os alunos, porque eu sou um professor, converso muito com os meus alunos, eu sou muito do diálogo e tal, né? Até em homenagem ao Paulo Freire, a gente tem muitas dessas ideias aí, e me chamou muita atenção o seguinte fato, assim que parou, né, já estava em ritmo de parar, nós já estávamos com alguns cuidados, né? Alguns protocolos sanitários. E aí eu falei pro pessoal, porque são crianças que eu trabalho de 10 anos, falei, ó, pessoal, é o seguinte, procurem lavar as mãos, manter um certo distanciamento do coleguinha, não visitar os avós, né? E aí um aluno ergueu o braço, professor, mas eu moro com a minha avó. Então, a realidade da escola pública é bem complexa nessas situações familiares, né? Esse aluno não tinha como fazer um distanciamento, né? E a gente vê vários alunos também que moram em casas que tem 7, 10 pessoas. Eu tive uma experiência um pouco diferente, né? Eu atuava na rede particular, era uma escola de contraturno, então não era ensino regular que eu atuava. E num primeiro momento a gente continuou, né, atuando por ser uma escola de contraturno, por não ser considerado uma escola, considerado serviço, então a gente continuou prestando o nosso serviço lá dentro. Mas assim que parou tudo, a gente já foi para o online e é uma diferença muito grande do ensino particular, infelizmente, para o ensino público, né? Então, na segunda semana, a gente já estava com o cronograma todo organizado, como a gente ia atender esses alunos, como seriam ministradas as nossas aulas a partir daí, qual o cuidado que a gente teria com as famílias, com os alunos. Então, foi um choque muito grande. Eu não tive um tempo de me preparar, pensar assim, acho que ninguém teve, né, um tempo de pensar como que vai fazer, minimamente estudar, né, uma metodologia para aplicar no online. Não, a gente se jogou, fez o que tinha que fazer ali naquele primeiro momento, e eu também não sei se foi o ideal, né, não sei se eu posso falar que não teve certo, o ensino público teve certo, o particular teve errado, ou vice-versa. Foram experiências que a gente teve nesse momento de pandemia. No ensino online, eu vejo o seguinte, nem todos têm acesso, nós estamos no Brasil, uma frase que eu falo muito, que a pandemia ela extrapolou todas as desigualdades sociais que nós vivenciamos hoje. Então isso é muito, muito, muito claro, tá? O que acontece? O aluno ele não tem internet. Quem tem internet, às vezes a família tem um celular, o pai trabalha com o celular, a mãe sai para trabalhar, então a criança não fica com ele, exemplo. Às vezes até tem um celular, mas não tem um plano de dados, porque tem uma mensalidade, tem um valor. A gente sabe das realidades que existem. Às vezes a pessoa, eu, por exemplo, dou aula numa escola que tem alunos da área rural, então às vezes nem celular pega lá direito, né? Então, claro que tem famílias que se esforçaram, tem pais que gastaram um pouco mais para ter um celular para o filho, ou para pagar o plano de dados, para tentar ter algum ensino de qualidade, né? Mas eu vejo que essa desigualdade social que o Brasil enfrenta fica muito clara e não chegou, né? E aí a gente vê essas distorções. Como que um pai, como que uma mãe vai auxiliar nas tarefas de alfabetização, sendo que eles mesmos não estão alfabetizados? Ficar em casa e não ter mais as aulas. De começo não teve muito auxílio da escola, foi bem complicado. Tanto para Lara, mais para Lorena, que é menor. Os professores abandonaram, voltaram bem pro finalzinho, que começou a ter aula pelo WhatsApp, que foi muito difícil porque elas não se prendem e não prestam atenção. Para mim, eu acho que não adiantou muita coisa. Se pudesse voltar e elas voltar no ano. A Lorena não sabe escrever o nome dela, não sabe o alfabeto. Eu acho que tem sido bem complicado. A Lorena chora, briga, sai correndo, não quer fazer, rasga as folhas, tudo para não ter que fazer. Mas se fosse na sala de aula, é outra coisa. A Lara voltou
presencial, mas é 2 vezes na semana, uma semana sim, uma semana não. Tem ajudado, mas não é a mesma coisa. Elas não prestam atenção. Quando tinha aula presencial, que ela ia todos os dias, ela aprendia. Mas hoje parece que estacionou, sabe? Não progrediu em nada. Para mim parar e ensinar, eu não tenho muita paciência. E nem qualificação para estar ali, explicar e ajudar. Mas eu tive auxílio quando eu bati o pé e chamava a professora. Porque caso contrário, elas mandavam e faz, o que não fizer, é isso aí. Fiquei com raiva. Eu não presto muita atenção nas aulas, eu tenho muita dificuldade. Quando assim começou, assim, falando que ia ser online, né? Como a gente sempre pensa às vezes de como será que ia ser se a gente não fosse na escola, ficasse em casa. Pensei até que talvez não fosse tão ruim, né? No início a gente não pensou que poderia durar tanto tempo assim. Aí depois ficando ruim, cansativo, desanimador até. No começo era uma internet assim, bem mais ou menos, meio ruinzinha até. Mas aí depois trocou para uma melhor, que também não era grandes coisas assim, mas é melhor do que tinha antes. Tem escolas que fizeram ensino híbrido, assim, ligando a webcam, o professor dava aula normalmente para os alunos ali e o aluno escutava. Não costuma funcionar muito bem, porque a gente não tem equipamentos bons para captação de som. Às vezes a pessoa está escutando a aula, mas não está ouvindo direito, tem chiado, não tem um microfone. Senti dificuldade porque não conseguia ouvir a professora direito, travava a internet. E também porque todo mundo esquecia o microfone aberto. Com a minha mãe é mais fácil, porque ela mais explica, porque ela já é adulta, ela explica mais o que a aula significa. Do ensino híbrido começou no 2º semestre. A Júlia teve participação 1 semana no ensino híbrido, porque ela estava com sinusite, eu segurei ela, não mandei ela para a escola. Mas é complicado, porque eles não têm atenção ainda, não está formado isso neles, porque a professora tem que intercalar entre os alunos presencial e os alunos que estão em casa. Então, quem está em casa sofre um pouco, porque tem o barulho da sala de aula. E eles têm dúvida, a professora não está com eles, está presencial. Então, isso que atrapalhou. Antigamente não, ela tinha aula online e aula presencial, intercalado. Então a professora ficava exclusivamente no online, exclusivamente no presencial. Primeiro a gente pensou no que seria melhor para ela. Melhor era ter contato com as outras crianças, que aprender mais do que em casa, e colocamos na balança. Então, a Júlia é uma menina que toma muito cuidado, ela não tira a máscara para nada. A gente começou a ver isso dentro da nossa própria casa. Quando ela vai na minha mãe, na minha avó, ela usa máscara lá dentro. Quando ela vai na minha sogra, brinca com os primos de máscara. Então, a gente percebeu que o cuidado básico ela tem. Começamos a mandar ela para a escola normal desde o primeiro semestre. Aí parou tudo novamente. Aí ela veio para casa novamente. A gente pode dividir entre o ano passado e esse. O ano passado a gente não tinha suporte, porque foi novo para nós e para a escola. As professoras davam aula das casas, então com o próprio computador delas, tudo dentro de casa. A gente não tinha suporte, tinha aula gravada, tinha aula online, ao vivo. Então a gente não conseguia prestar muita atenção, porque fazia barulho, então... Foi assim. E em relação a esse ano, já melhorou muito, porque a própria escola tem uma salinha só para online. Só que ela estuda numa escola particular e mesmo assim a gente sentiu muita dificuldade no começo. Ela ficou perdida no começo. Ela tinha vergonha de perguntar para a professora, quando ela ia perguntar, outro aluno entrava no meio. Aí tem vezes que ela fechava, começava a chorar porque ela não conseguia. E eu sempre fiquei sentada do lado dela, então tinha vezes que eu parava. Eu entrava na aula online e falava, professora, está acontecendo tal coisa, para dar o suporte. Então, no começo foi muito difícil, principalmente ano passado, que eram 30 alunos para uma professora só. Esse ano não, esse ano são 14, entendeu? Então tem como dar uma dividida, mas ano passado foi bem mais complicado, ela sofreu muito, ela saiu do 2º ano, assim...
Tanto que a gente queria que ela fizesse novamente. Os alunos com deficiência é mais complexo ainda, porque tem alguns casos que você só evolui o aluno com interações sociais e atividades de contato, de coordenação motora. Você tem que estar ali perguntando que cor que é, coloca a bolinha ali, coloca o quadrado aqui. Então, assim, é coisa de contato humano mesmo, vamos pôr assim. E é repetitivo, é várias vezes. E a família, às vezes, por não saber como fazer aquilo, não faz. Às vezes, por estar cansado, não faz. Então, assim, a gente percebe que teve muito aluno que degradiu muito nesse período, é uma dificuldade. Eu acho que a própria inclusão presencial na escola já é problemática. Online, então, fica complicado. No começo, assim, foi um pouco difícil, né? Foi porque era tudo novo pra gente, né? Ensinar ele de uma forma diferente, com materiais adaptados, né? Gravar, cuidar da casa, tudo da outra menina, né? Então, foi bem complicado. Mas, no começo, a gente teve um pouco de dificuldade, mas foi se adaptando e, no final, acabou sendo gostoso e divertido. E a gente conseguiu fazer as atividades tudo de uma forma bem legal. Difícil, né? Porque uma coisa que a gente não estava preparado, né? E aos poucos a gente foi se preparando e conseguimos chegar a um determinado ponto que era ali que tinha que ser. Se adaptando com as atividades, ensinando ele querendo fazer só comigo, esperando eu chegar à tarde do serviço para fazer os exercícios da escola. E aí por diante. Antes da pandemia, a gente estava habituado a um trabalho presencial, né? No olhar, assim, frente a frente com nossos alunos. Então, a gente tinha mais oportunidade de conhecê-los, de saber as especificidades de cada um. Porque mesmo que a gente tenha vários alunos com uma mesma deficiência, um é diferente do outro, né? Assim como as demais pessoas, nós não somos iguais, nós somos todos diferentes. E a gente conseguia enxergar melhor o nosso aluno nas semelhanças e nas diferenças. Com a vinda da pandemia, tudo isso teve que ser ressignificado, né? Nós tivemos que romper muitos paradigmas, tivemos que estudar muito e nos reinventarmos para criar estratégias, metodologias de ensino que esses alunos continuassem aprendendo e a gente continuasse atendendo de acordo com as especificidades, com as necessidades de cada um. A Isis, ela chegou para a gente no início de 2020, então a gente nem fazia ideia, né, que íamos entrar num período tão crítico, um período de pandemia. Foi a minha primeira aluna com essa deficiência, né, surdo-cegueira. É uma deficiência única, né, mas que ela acomete aí duas partes sensoriais, né, a visão e a audição. Os dois sentidos, né, acomete os dois sentidos. E assim que ela foi matriculada, a diretora da escola me comunicou e ela começou a frequentar presencialmente. Então, eu fui até a escola para conhecê-la, né? E estabeleci uma parceria com a professora da sala de aula e nós passamos a trabalhar juntas, pensando em atividades, em adaptações que a gente poderia fazer para melhor atender essa aluna. Só que ela começou em fevereiro, quando foi em março, nós já tivemos a suspensão das aulas presenciais devido ao coronavírus. E depois a gente começou o atendimento de forma remota. E aí foi um desafio muito grande, que nós tivemos que pensar em atividades para enviar para casa, para a família aplicar com ela. E a gente precisou muito dessa parceria familiar, porque a mãe nesse momento, no caso que é quem mais fica com a criança, quem aplica as atividades, ela passou a ser nossos olhos, né, e nossos ouvidos ali. Ela que a gente passava o direcionamento para a mãe, desenvolver em casa com a criança. Aí a mãe desenvolvia as atividades em casa, realizava as filmagens e nos devolvia, tá? E quando a gente percebia que uma atividade não tinha sido funcional, então a gente já tinha que pensar em novas estratégias para reaplicar essa atividade. Ou pensar, às vezes a atividade não deu certo. Ocorreu algumas vezes das atividades não darem certo, e a gente tem que realmente descartar e oferecer atividades diferentes. Porque ela é uma criança que ela precisa de muitos estímulos. Então, a gente tem que estimular todos os sentidos remanescentes.
E a base do nosso trabalho, nós iniciamos com a estimulação tátil, né? Então, depois a gente foi evoluindo com outras coisas, a estimulação também do olfato, né? O explorar dos ambientes, e começamos a explorar várias coisas, recursos da natureza, coisas ali do dia a dia, objetos da casa, materiais escolares que ela terá condições de usar. Para realizar as atividades, a mãe, ela nos conta, nos relata a habilidade que ela percebe, o desenvolvimento dela em casa, por exemplo. A gente trabalhou o sinal de água, só que não havia percebido se isso tinha sido funcional ou não para ela. Em casa, num dia de chuva, né, a Isis foi até a janela, colocou a mãozinha, a mãe estimulou, né, ela colocar a mão na chuva e ela fez o sinal de água. Então, aí, a partir desse feedback da mãe, nós percebemos que fez sentido esse sinal, que ela havia compreendido, né, o sinal e relacionado com a água. No caso da Isis, esse nosso trabalho, esse nosso empenho, teria que ser ainda maior, porque nós teríamos que ajudar a mãe da Isis a ajudar a pequena Isis. Então, foi um desafio muito, muito grande mesmo, mas também muito recompensador, muito gratificante. Nós, todos os professores, tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Era sair da sala de aula, assim, nós chegamos um dia para dar aula, tem coronavírus, não podemos mais ficar na escola e agora vamos trabalhar de casa. No outro dia, nós acordamos de manhã com essa nova realidade. E agora, o que fazer? E aí nós fomos buscar muitos estudos, nos aperfeiçoar para conseguir atender as nossas crianças, porque mesmo não estando presente, as aulas não poderiam parar. A escola tinha que continuar. As crianças tinham que continuar aprendendo. E aí nós fomos, diante desse desafio, nos remodelando, aprendendo, buscando, para dar conta do recado.